E aí? Vamos continuar. Para você crescer, não é retórica. Isso, dentro de qualquer terapia, ela vai te nortear para você caminhar de forma elevada. Como é que funciona isso? Eu quero alcançar pontos maiores na vida. Eu quero me elevar. Como é que você vai se elevar? Como é que você vai fazer uma caminhada maior? Temos basicamente 12 passos. Mas esses 12 passos, primeiro que é a norteação do senso comum, ou da realidade, ou contato primeiro, ela nasce, olha que coisa fantástica, no livro, basicamente, da Odisseia. Literalmente, Odisseia, assim como Ilíaca, ele foi um poema coordenado pela tradição oral. Olha a tradição oral, não a tradição escrita. Isso foi a parte final. Antes ela era fixada pela palavra. Depois ela foi fixada pela escrita. São dois pontos diferentes. Começa com uma fala que não tem uma substância onde é que ela vai se aderir. Depois de refinada pela tradição oral, pela fala que é passada de pai para filho, de filho para avô, e a coisa vai passando de forma genética. Essa tradição, ela nos mostra de forma, no livro de Odisseia, de forma que há um herói, há um indivíduo que é capaz de superar uma guerra, a guerra de Troia. Porque o protagonista está ali. E como é que ele vai conseguir destruir a cidade sagrada de Troia? Como é que ele vai conseguir se organizar a esse ponto? Primeiro, ele tem que entrar em contato com a realidade. É o senso comum. Se você movimenta para se identificar a algo maior, com um ato de movimento, você entra, podemos definir isso aí como uma aventura. Toda aventura vai te tirar da posição ou do senso comum. Então, para você dar o primeiro passo, você tem que sair dos detalhes do fazer do público, do pensamento menor. Você tem que aceitar o desafio. Você aceita o desafio? E às vezes as coisas novas hoje são as coisas nascidas no antigo. Então você entrou em contato com a realidade, viu que tem uma coisa diferente, e isso exige o seu movimento. No seu movimento, como um ato, você pode, dentro do terceira etapa, pode ser considerado um chamado. Alguma coisa que está te puxando do senso de segurança. Tirando você do conforto, tirando você do lar. E como você começa os primeiros passos ali, o primeiro passo é tortuoso, ele é arredio, é difícil você definir. Como você está saindo e entrando em movimento, você ouviu o chamado, você tem vários caminhos ali, mas você está em movimento. Mas aí você precisa definir qual é a estrada que você vai seguir. Então você vai precisar de uma sinalização. Esse eu diria que é o quarto ponto, é o grande empurrão. Você precisa de um mentor. Não tem como você definir a coisa sozinho. Os desafios vão ser múltiplos. Você não vai saber para que lado vai definir, para que lado você vai seguir um caminho mais proposto. Você vai ter que entender que tem que ser incluído nessa variável forças não definíveis, um lado oculto, coisas que é necessário para um bom treinamento, para o indivíduo fortalecer o seu ato de conselho, seu ato de poder sobre qualquer fala. A sua autoconfiança precisa ser aumentada. E aí esse ego mais forte não é o ato da soberba, mas o ego mais forte, que é uma coisa separável da outra, é que vai permitir que você tenha confiança. Então, o mentor vai te ajudar, o mestre vai te ajudar. E como é que ele age primeiro? Ele vai te dando a primeira travessia. É o quinto ponto. Porque a primeira travessia é algo que o indivíduo ainda não consegue definir com perfeição.
Ele só entende que aquele local que antes ele estava, ele não quer estar mais. Ele quer sair dali. Ele tem essa noção. E tem mais, ele tem uma noção de que ele tem capacidade de aquisição de habilidades maiores. Ele tem uma noção de que aquele lugar onde ele estava não é o lugar mais para ele. Como ele vai dar a primeira travessia, todo contato com o rio, a primeiro ponto, ela é turbulenta. Então você vai ter provas de qual maré seguir, qual o melhor local, qual o melhor ponto que eu vou seguir, segundo um conselho de um mentor. E esse mentor vai te preparar para provações maiores e inclusive para separar a coisa mais difícil de ser separável. Um aliado dos inimigos. Esta, você está na sexta, você entra na sétima. O sétimo ato, o sétimo desdobramento, você vai aproximando de algo quase como um terremoto, um tsunami. Imagina você numa praia e nessa praia você percebe que o vento mudou, você percebe que os pássaros dali já estão saindo, você percebe, mas não consegue definir com clareza, mas você percebe que alguma coisa está vindo. Você percebe. Essa chegada do novo seria a chegada do tsunami na praia. Ele vai arrastando tudo. Alguns, naquela praia, percebem a coisa rápida, mas não conseguem definir ainda. Falar, eu preciso sair daqui. Não é que você vai fugir da briga. Não, você só vai deixar o tsunami passar. Você vai ter um esconderijo. Um local onde é que você vai poder se proteger. Lidar com os medos. Lidar com aquele medo que vai impedir você no primeiro contato com a jornada nova. Obviamente essa parte mais, vamos dizer, secreta no sentido de que nosso intelecto ainda não consegue definir com clareza. Mas embora não perceba com clareza, ele tem uma noção de que alguma coisa não está bem. Obviamente, nesse ponto, nós vamos dar um significado da transformação, porque ele se recuou, está protegido do tsunami inicial, ele está lidando com os medos, porque algo turbulento está acontecendo, e aí ele sai da caverna. Literalmente, não todo o conceito platônico, mas o livro 8 da República. A caverna ali é um ponto de transição. Essa parte que diria que é a aprovação inicial do mestre e depois dos seus indivíduos que convivem, eles vão entender que você tem que cumprir um destino. Lembra que começa lá com o senso da realidade. Então, quando você não entra em contato com a realidade, não tem como passar para os outros etapas. Então, você tem que ter uma aprovação. Da aprovação, você tem que ter a recompensa. Seja ela material ou imaterial. É uma recompensa de sobreviver à morte, ao tsunami, que arrasta e mata indivíduos. Óbvio que nós estamos usando aqui a força do indivíduo como um ato lá de Troia, como um simbolismo, de forma uma metáfora da espada do indivíduo que tem a vitória. E aí ele, no 10º ato, ele volta às suas caminhadas que começou lá no início. Só que agora ele tem reflexões, tem inteligência, tem uma noção do que vai ser exposto, já tem experiência, ele já começou a realizar alguns atos para o próprio indivíduo, e mais, aí do 10º ele começa a ter uma noção de que ele já não precisa só cuidar daqueles que estão ali ao lado dele. Ele tem que ter uma ação fora. Um comportamento do coletivo. O coletivo tem que se beneficiar. Mesmo que o coletivo não tenha noção da grandeza que você quer dar para ele. Então, ali você pede perdão, ali você compreende os erros, e aí, literalmente, nessa fase é uma fase de ressurreição. O indivíduo renasce. Sendo o mesmo, mas sendo maior, sendo uma vida
nova, mas pautada numa vida maior, antiga, onde é que você consegue voltar para a família, para você, para a sociedade, para o mundo. E aí, nesse momento, você começa a produzir um alimento diferente, um maná diferente. Porque você chega à origem simbólica e dentro do simbolismo, o sucesso como capacidade de conquistar as mudanças. Aquilo que acredita nele e sabe que ele está certo, mas que foi passado um caminho longo. Então esse 12º ato, ele exige do indivíduo um reconhecimento profundo dos erros. Profundo. Então ele vai saber onde é que ele quer chegar. A coisa ficou mais clara. Ele já não está com aquela indefinição de antes. Então esses são os pontos que nós podemos tirar facilmente do livro da Odisseia. Ali a Odisseia que nasce de novo. Como é que ele nasce? Nasce da tradição oral, da fala, e essa fala vai sendo pautada, vai sendo definida, vai sendo organizada para fixar no escrito. Depois de fixado, lá no século 8 a.C., século 8 a.C., a coisa começa a ficar muito definida. Como que o indivíduo, de forma poética, porque o poema do regresso de Odisseu é o herói da Guerra de Troia, é o indivíduo das 1000 estratégias, literalmente, ele vagueou usando estratégia para cada ambiente que surgia, depois de ter destruído a suposta sagrada cidade de Troia. E aí a trama da narrativa é um conceito literalmente que surpreende essa visão moderna, porque ele não tem linearidade. A linearidade dele é não ter ato linear. Porque, lembra dos caminhos, são múltiplos, ele não é linear. E aí o indivíduo, refinando, ele vai conseguir lidar entre o simbólico e o concreto, entre o ato do agir e o ato do pensar, e você vai conseguir concatenar o que fala e o que age. Porque há uma sequência, há uma influência homérica clara em todas as visões, até o James Joyce, que depois nós vamos relatar bem, um autor que eu gosto do James Joyce. É difícil, mas é muito bom, porque ele usa ali as aventuras de Ulisses para pôr no livro Ulisses, de James Joyce. Então nós vamos perceber que há uma estrutura que você não consegue definir bem, mas há uma estrutura no meio das coisas, que não é definido no início, mas que você potencializa ele quando há uma forma de você tomar conta da sua história. Você não vai jogar ela mais na mão de qualquer um. Então, essa que é o nosso objetivo. Um dos é permitir que você tenha essa evolução gigantesca. Então, nós vamos continuar no meio das coisas e pelas coisas e com um fim maior. Um abraço.